Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Mas antes de eu ler aqui a palavra, eu quero fazer uma breve oração aqui, consagrando esse vídeo, abençoando todas as pessoas que verem. Senhor, abençoa a vida de todas as pessoas que verem esse vídeo, a vida da família. Abençoa que esse vídeo, nessa palavra, chegue no coração, transformando uma pessoa nova, uma nova criatura. Abençoa a casa dessa pessoa, dessa família, que não deixe nada faltar, Senhor, e abençoa todos que vêem esse vídeo. Amém. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 diz assim, com o título de Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem um significado que ela vai falar, assim como o barco é a nossa vida, que às vezes vem a tempestade na nossa vida, mas não precisamos nos preocupar, porque na nossa vida nós temos Jesus. Não precisamos, assim como a parábola, a palavra aqui fala sobre o barco que dormia Jesus. A nossa vida, quando ela tem Jesus, não precisamos nos preocupar com tempestades, com problemas que vierem, porque Jesus, ele está no barco, ele está na nossa vida para ajudar, para nos socorrer, para repreender, o mal. E vai falar que nós temos que ter fé, que quando não podemos ter medo da tempestade, porque na nossa vida, quem tem Jesus na sua vida não precisa ter medo da tempestade, não precisa ter medo do problema, do inimigo maligno, e que nós possamos ser assim, irmãos. Quando viermos a tempestade, quando vier a tempestade na nossa vida, os problemas, o mal, não perecemos, mas oramos, clamamos a Deus, pedimos ajuda, porque
Porque quando nós temos Deus na nossa vida, a gente não pode perecer, não podemos ter medo da tempestade, do mal. Porque aqui, vai falar que Jesus, ele mandou a tempestade se aquietar, mandou o mar se aquietar, né? E aqui no finalzinho disseram assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Porque Jesus, não precisamos ter medo da tempestade, do mar, porque Jesus o mar, o vento, o mar, a tempestade, todos lhe obedecem, né? Também tem um louvor que diz que os inimigos de Jesus param para ouvir Jesus falar, e que quando vier a tempestade na nossa vida, não perecemos, não temos medo, porque Jesus, ele está na nossa vida, ele não vai deixar nós perecermos, né? E não podemos perecer, deixarmos que Jesus, ele, nossa vida, nós precisamos ter, quando temos Jesus na nossa vida, a gente não pode ter medo, não podemos perecer, e que nós sejamos assim, né? Porque Jesus, quem tem Jesus no barco não perece a tempestade, não morre, né? Tem um louvor que diz assim também, que quem tem Jesus no barco não morre, não perece, e que o Jesus, se temos Jesus na nossa vida, ele não vai deixar a gente morrer, não vai deixar a gente perecer, ele vai cuidar da gente, vai aquietar as ondas do mar e o mar, e vai calar a tempestade. Ele não tem mal algum, porque não tem mal algum que não tem mal algum que não obedeça Jesus, né? Não tem mal algum que resista a Jesus. Os inimigos de Jesus param para ouvir ele, né? Não tem mal que resista, porque aqui diz que Jesus, né, que o vento e o mar obedecem, e não tem mal algum que sobreviva, né, que resista a Jesus, e que nós, e também que ele repreende todo o mal e não deixa que nada aconteça com você. Então temos que ser assim, irmão. Nós temos que ter Jesus na nossa vida e não podemos perecer, não ter medo, e não temos medo do mal, porque na nossa vida tem Jesus. Jesus repreende todo o mal, e quem crê diz amém. Era só isso que eu queria dizer. A paz do Senhor para vocês, e você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe, cuide da sua vida, da sua família, e amém. Tchau.